muito preocupado e muito assustado em relação à resposta do Tribunal de Contas em relação ao SAI. Eu vou passar para todos os senhores e para toda a população lençoense, para que todos tenham ciência do que tem nesse relatório, tá? Está aqui, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exercício de 2023. Senhores, resultado da execução orçamentária. Apesar do amparo do déficit da execução orçamentária em resultado financeiro, trata-se do 5º ano consecutivo em que o gasto superou a arrecadação. É o 5º ano que o SAI está fechando no vermelho. Dívida de curto prazo. Incremento de 109% na dívida de curto prazo. Passou de 2.613 para 5.462. Dívida de longo prazo. Surgimento de dívida. Dívida ativa, aumento de 17% no montante da dívida. Despesas correntes, operacionais, custos, aumento das despesas correntes. Gasto com publicidade. Os gastos superam a média do SAI de municípios com porte equivalente e não compatíveis com a finalidade da autarquia. Senhores, nesse item, um ponto que me deixou muito assustado e preocupado foi que o nosso SAI gastou em 12 meses, em 2023, R$124 mil em publicidade. R$124 mil em publicidade. Cidades do porte como a nossa, exemplo, Itapira, gastou 10 mil. Bebedouro gastou 15 mil. Boituva, de janeiro a junho de 2023, gastou 10 mil reais. Nós gastamos 124 mil reais em propaganda em um ano. Contratos e acompanhamentos de execuções. Falha de planejamento na obra do novo ponto de captação de água bruta, acarretando atraso na conclusão da obra e impossibilitando que os benefícios dos investimentos realizados na primeira fase sejam usufruídos pela população local, em prejuízo do princípio da eficiência. Constata-se que a garantia da fase já realizada está transcorrendo sem a utilização da instalação. Senhores, isso é muito sério. Isso é o relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em relação ao SAI. Cumprimento de determinações constitucionais e legais relacionadas à transparência. O site não disponibiliza acessibilidade de conteúdo para as pessoas com deficiência. Atendimento à lei orgânica, instrução e recomendação do Tribunal de Contas. Desatendimento das recomendações. Senhores, tudo isso que está evidenciado nesse relatório está acontecendo em nossa autarquia. Vejam os senhores. O exercício em análise foi o 5º ano consecutivo em que houve descontrole fiscal, cujo gasto superou a arrecadação. Olha a palavra, descontrole fiscal. Houve um incremento, um aumento na arrecadação do SAI de 5.148.000, 20%, na receita arrecadada em relação ao exercício anterior, contra uma inflação de 4,62%. Ainda assim, a autarquia apresentou insuficiência financeira. Meus amigos, nosso SAI está com dívida. Fazem 5 anos que se fecha no vermelho. Essa dívida está no montante de 5 milhões. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta? Nós sabemos. A população. Infelizmente. Senhores, constatamos a não adoção de cobranças dos critérios inscritos na dívida. Verificamos que os gastos com publicidade e propaganda extrapolam a média de todos os SAIs. Meus amigos, aqui outro ponto que é muito preocupante e muito triste para toda a população de Lençóis Paulista. Pelo exposto, é possível concluir que houve falha no planejamento na obra, acarretando o atraso da conclusão do projeto e impossibilitando que os benefícios de investimentos realizados na primeira fase sejam usufruídos. O que eles estão dizendo? Nós perdemos uma garantia. Quando nós entramos nessa casa, a doutora Mirna lembra bem disso, Bibaia lembra bem disso, nós recebemos um SAI, com, se eu não me engano, 12 milhões no caixa. 12 milhões, para que fosse feita a obra de captação de água mais para cima do rio. Para que se captasse água mais pura, né? Para que se captasse água sem aquele problema quando chove, que desce toda a sujeira.
Essa obra não foi concluída. Essa obra, como diz o tribunal, parou na primeira etapa, estamos perdendo a garantia. E o dinheiro não se tem mais. O que se tem é uma dívida de 5 milhões. E para terminar, para não extrapolar o tempo, senhores, isso eu vou ler do documento. Quem quiser, está comigo. Verificamos que a autarquia realizou processos de dispensa de licitação no montante de 4 milhões e 900. Enquanto as contratações formalizadas mediante o sistema de registro de preços foram apenas 6, mas cuja somatória de dispêndio representou 1 milhão e 900, ou seja, 39% dos valores aplicados em contratações diretas. Entendemos que a realização de dispensa por meio do sistema de registro de preço pode gerar maior economia e transparência aos processos da autarquia, ampliando a competitividade e promovendo ganhos de escalas, situação que será acompanhada em futuro acompanhamento semestral. A nossa entidade, a nossa autarquia, mesmo estando no 5º ano consecutivo, virando no vermelho, com déficit, com uma dívida de 5 milhões, está realizando compras no montante de 4 milhões e 900, dispensando o processo de licitação. Senhores, isso é muito sério. Isso é terrível, o que está acontecendo com a nossa autarquia, com o SAI.